Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do componente de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Nossa aula é 4, objeto de conhecimento, processos de criação, detalhamento, projeto de artes visuais envolvendo a produção de formas, técnicas e materiais convencionais e alternativos para realização de pinturas, carvão vegetal, pigmentos naturais, argila, caneta esferográfica e guache. E vamos dar início à aula. Iniciamos a aula de hoje aqui ao lado de uma pintura rupestre. Então, o que é uma pintura rupestre? Como vocês sabem, é uma pintura que foi feita na parede das cavernas. Ela foi criada lá no início onde aconteceu tudo, pelos homens primitivos. Então, essa pintura aqui é uma das formas mais tradicionais de fazer arte. Ou seja, há mais de 20 mil anos, grupos humanos já faziam pinturas em paredes das cavernas, como vocês podem observar aqui. Então, na arte rupestre, em geral, as imagens são formadas por figuras de grandes animais selvagens, como os bisões, cavalos, cervos, entre outros, como vocês podem observar aqui na imagem. A figura humana, ela surge poucas vezes, mas também é muito comum, sugerindo atividades como a dança, a luta e principalmente a caça, mas normalmente em desenhos esquemáticos e não de forma naturalista. Então, lá no período paleolítico, os homens primitivos, eles começavam a produzir pinturas naturalistas. O que é pintura naturalista? Era uma pintura mais real possível. Então, eles observavam os animais e reproduziam tal como viam. E as pinturas esquemáticas, como é que era? As pinturas esquemáticas, eles não eram uma pintura naturalismo, mas era baseada em esquemas. Por exemplo, algumas pessoas falam, eu não sei desenhar, só sei desenhar uns esqueletozinhos. Então, isso aí representa uma pintura esquemática de uma pessoa. Isso aí aconteceu aqui, ó, como vocês podem ver, lá no período neolítico, como os homens primitivos começaram a pintar os primeiros seres humanos. E como é que era essa pintura? Quais os elementos que esses homens procuravam para produzir suas pinturas? Então, todas as suas pinturas, eles produziam a partir de elementos encontrados na natureza. E que elementos eram esses? Eles eram chamados de pigmentos naturais, ou seja, a partir de plantas, a partir da própria terra, das rochas que eles raspavam, de carvão, ou seja, madeiras queimadas. Então, como vocês podem ver aqui, eles começavam a produzir suas pinturas e também produzir suas tintas com elementos encontrados na natureza. Então, e como que era esse pigmento? E qual o suporte que eles pintavam isso? Bem, o suporte era a parede das cavernas, não é isso? Então, a gente vai mostrar para vocês diferentes tipos de suporte de pintura. Então, o que vem ser o suporte de pintura? O suporte de pintura é a superfície sobre a qual podem ser feitos um desenho, uma pintura ou uma colagem. Os povos antigos, como os gregos, faziam pinturas sobre paredes, empregando a técnica de afrescos. Então, o que vem ser esse afresco? Vamos conceituar o que é o afresco.
O afresco é uma obra pictória feita sobre uma parede ou teto com base de gesso ou argamassa. Assume frequentemente a forma de mural. A técnica consiste em pintar diretamente sobre o revestimento ainda fresco da parede em argamassa de cal com pigmentos diluídos em água que penetram e a eles se fundem. Então, essa técnica de afresco surgiu lá na Grécia Antiga, que é o berço da civilização ocidental. Então, ela foi utilizada nessas civilizações antigas, principalmente na Grécia, também foi utilizada em Roma Antiga, e estando intimamente relacionada à pintura italiana renascentista. Por exemplo, a Santa Ceia, ela foi pintada com essa técnica de argamassa, ou seja, afresco. E várias capelas, principalmente em Roma Antiga, elas foram pintadas com essa técnica. Aqui nós temos um afresco, vamos mostrar para vocês. Aqui é a Capela Sistina, que ela está localizada lá na cidade do Vaticano. Aqui nós temos várias passagens bíblicas que foram produzidas por um artista renascentista chamado Michelangelo. A gente vai mostrar aqui com detalhes para vocês, aqui, a criação de Adão, certo? Aqui com detalhes, é uma passagem bíblica de Gênesis, onde Deus criou o primeiro homem, chamada criação de Adão. Então, essa técnica ela foi feita com afresco, que é uma pintura de Michelangelo. E a gente vai mostrar uma outra pintura, certo? Como vocês podem ver aqui. Aqui ela está localizada na parede, tá? Do altar da Capela Sistina. Então, essa pintura aqui é chamada Juízo Final. Isso segundo a visão do artista Michelangelo. Então, como vocês podem ver, como seria o juízo final, certo? Com a visão de Michelangelo. Então, aqui nós temos o Jesus Cristo, como vocês podem ver, descendo aqui do céu. Tem vários anjos aqui, olha, tocando trombetas. Então, é um juízo final com relação ao como o Michelangelo via. Então, essas duas técnicas aqui, como foi mostrado para vocês, tanto o teto da Capela Sistina, que tem várias passagens bíblicas, quanto a parede da Capela Sistina, que tem a obra Juízo Final, elas foram produzidas com essa técnica chamada de afresco, por um pintor renascentista chamado Michelangelo. Então, ele passou alguns anos para produzir todas as passagens ali da Bíblia, principalmente no teto. Então, cada uma imagem, vocês viram que são várias imagens, retrata ali uma passagem bíblica. E na parede, atrás da capela, do altar, nós temos uma parede que tem essa obra chamada Juízo Final. E como é que foi feita essa pintura? Quais as técnicas? A técnica foi o afresco. E ele utilizou, foi a tinta? A tinta foram pigmentos naturais. E o que vem ser esse pigmento natural? Ou seja, os pigmentos são substâncias finamente moídas que fornecem as cores necessárias à realização de pinturas. São, assim, os principais constituintes das pinturas usadas em pintura. São os materiais responsáveis pela cor que surge nas tintas sob a forma de pequenas partículas ligadas entre si pelo aglutinante. Aí vocês podem ver ao lado
Então, são os elementos encontrados na natureza, aí nós temos verduras, temos frutas. Então, a partir desses pigmentos naturais, os primitivos eles conseguiam extrair, certo? De determinadas plantas. É uma substância colorida que confere cor a um material e pode ser diluída para fabricar as tintas, de acordo com o que encontravam na natureza. A terra, por exemplo, possui várias tonalidades devido à sua localização geográfica e ao tipo de minério encontrado. Então, cada localidade tem um tom diferente de terra e também de rocha. Então, esses primitivos e também os pintores renascentistas, eles raspavam essas pedras e pegavam também, podiam pegar as terras, pegavam também as verduras e frutas que possuem uma gama de possibilidade de coloração. Utilizavam o carvão e os próprios dedos como pincéis, assim como o uso de penas, pelos e folhas. Por exemplo, a pintura indígena, eles utilizam também a pintura corporal, eles utilizam orocum, genipapo, então eles ainda têm essas tradições de pintar o corpo. Então, eles procuram esses elementos naturais, chamados pigmentos, e produzem as suas tintas. Então, para produzir uma tinta, além dos pigmentos naturais, a gente precisa de um aglutinante. O que vem ser o aglutinante? É uma substância que funciona como uma cola, que tem como função ligar e fixar as partículas de pigmento à base escolhida para a pintura, ou seja, uma fruta, uma verdura, um caule. Então, eles misturam esses aglutinantes para dar consistência. Então, tradicionalmente, utilizam-se como aglutinantes a têmpera de ovo, a goma arábica, óleo e cola de origem animal, nomeadamente cola de coelho. Então, para que a tinta aconteça, nós precisamos de quê? Da pintura, certo? Dos pigmentos naturais com aglutinante. Tem um pigmento, por si, ele não tem a capacidade de fixação necessária, seja qual for o tipo de suporte. Tem, portanto, que ser misturado com aglutinante. Então, os aglutinantes, como foi falado, o pigmento ele necessita do aglutinante para formar a tinta, para dar fixação, seja qualquer que seja o suporte, ou seja, a parede, a tela, o papel. Então, ele precisa do aglutinante. E a gente vai agora conceituar uma outra tinta que é chamada de têmpera. A pintura têmpera de ovo consiste na utilização de tintas com pigmentos naturais aglutinados com gema de ovo. Olha que interessante. Então, o artista pega o pigmento e mistura com gema de ovo para que seja o aglutinante. Essa foi uma técnica amplamente utilizada pelos artistas, sobretudo na Europa, entre o século XIII e finais do século XV. Podemos encontrar muitas pinturas em tela com a utilização desta técnica. Então, muitos artistas renascentistas utilizavam essa tinta de têmpera. A gente vai mostrar uma pintura muito famosa para vocês que foi utilizada essa técnica. Então, o nome dessa pintura, creio que vocês já viram, ela é muito famosa, chamada Nascimento de Vênus, que é uma pintura que foi produzida por Sandro Botticelli. A pintura ela representa a deusa Vênus emergindo do mar, já a mulher aparentemente adulta, conforme descrito na mitologia romana. Então, como vocês podem observar, nós temos aí no centro a Vênus emergindo de uma concha no mar. Ela representa
a deusa do amor, Afrodite, lá na cultura grega, mas na romana ela se chama Vênus. E aí nós temos uma figura do lado esquerdo de vocês, que é o vento oeste, representado por Zéfiro. E ao lado tem a primavera. Então, é uma pintura cheia de simbolismo que representa o quê? O nascimento da Vênus, certo? E a gente vai falar agora de uma outra técnica que é chamada de tela e tinta a óleo. Tela é o suporte. Então, durante o Renascimento, no século XV, a tinta a óleo foi aperfeiçoada pelos artistas que passaram a empregar o quadro composto por um pedaço de linho esticado sobre uma armação de madeira. Então, a grande vantagem da pintura a óleo é a flexibilidade, pois a secagem lenta da tinta permite ao pintor alterar e corrigir o seu trabalho. Então, isso aí, essa técnica não é permitida no afresco, que feito nos murais que a gente falou antes. O artista ele tinha que ser muito rápido, porque não tinha a possibilidade da correção. Já a tinta a óleo, não. O artista podia corrigir qualquer falha. Então, muitos quadros renascentistas, eles foram pintados em óleo sobre tela, ou seja, o suporte é uma tela feita ali de tecido e a moldura de madeira, e a tinta era composta de tinta a óleo. E agora a gente vai falar sobre o plano e as formas nas obras de arte. Bem, as superfícies plenas são elementos básicos da composição das obras de arte, especialmente na pintura e na colagem. As formas nas obras podem ser definidas por cores, texturas ou sobreposição de materiais. Os artistas sempre se preocupam com a forma de suas figuras e a relação entre elas e o campo de trabalho, que podem ser a tela, a folha de papel, a chapa de madeira, entre outros. Então, antes de fazer qualquer obra de arte, o que o artista precisa? Ele precisa o quê? Do suporte, onde ele vai produzir essa obra. Por exemplo, se for numa parede, hoje em dia existe o grafite, então existe uma tinta especial para os grafiteiros. Geralmente são obras que são feitas nas grandes cidades. O suporte são os prédios, são os muros, são os viadutos, então eles precisam ter uma técnica e a tinta específica. Se for uma tela, ou seja, um tecido, então ele vai procurar o quê? A tinta a óleo. Aí nós temos uma obra de Pierre Mondrian chamada Composição número 10, que ela foi pintada entre 1939 e 1942. Então, a técnica que ele utilizou foi óleo sobre tela. Então, além dessa técnica, o que ele utilizou? Na sua obra, ele utilizou formas geométricas por meio de linhas horizontais e verticais. Determina planos retangulares brancos, como vocês podem observar aí na imagem. Mondrian, ele fez muitas pinturas usando apenas esses elementos. No entanto, cada trabalho é uma composição diferente e todos apresentam equilíbrio entre cores e formas. Observando aí o quadro, vocês observam que são apenas produzidos através de linhas horizontais, verticais e algumas cores primárias. Aí nós temos o azul, o amarelo e o vermelho. Então, a maioria das obras de Pierre Mondrian, ele utiliza apenas formas. Tem um outro artista também muito famoso, que é o Alfredo Volpi, que ele utiliza também muitas formas em suas obras, principalmente bandeirinhas. Então, ele foi um pintor ítalo-brasileiro,
Considerado pela crítica como um dos artistas mais importantes da segunda geração do modernismo. Uma das características de suas obras são as bandeirinhas, como vocês podem observar na imagem, e os casários. Grande colorista, explorou, através das formas, composições magníficas de grande impacto visual. Então, o pintor não fazia uso de tintas industriais, ele produzia suas próprias tintas, onde diluía verniz, clara de ovo e pigmentos naturais como terra, ferro, óxido, etc. Todos os seus quadros de bandeirinha são apenas jogos de cores e de formas. São quadrados abstratos. Então, essa foi a técnica de Alfredo Vulpi, utilizava muitas figuras geométricas e também uma característica era as bandeirinhas, e ele também produzia suas próprias tintas. Então, aí a gente vai lá para o início do século XX agora, né? Com o modernismo, uma nova forma de fazer arte. Muitos artistas resolveram experimentar novos suportes para as suas pinturas, servindo-se de maneiras industriais. Começaram a pintar sobre pranchas de acrílico e plástico, chapas de metal, recorte de madeira compensadas, tecidos e até mesmo objetos. Então, outros artistas, por exemplo, começavam a usar materiais inusitados. Por exemplo, Vicky Muniz é um artista plástico brasileiro, radicado nos Estados Unidos, que fez experimentos com novas mídias e materiais. Vamos conhecer. As obras do artista plástico são feitas de materiais inusitados, como lixo, restos de demolição e componentes como açúcar e chocolate, geleia, doce de leite, manteiga de amendoim, ketchup, gel, xarope, lixo, etc. Para produzir suas obras, muitas vezes ele utiliza um conta-gotas. E vamos observar uma obra dele. Aí nós temos uma releitura do quadro da Mona Lisa. O que marcou Muniz foi o que ele evitou o modo tradicional de fotografia, não apenas tirando fotos e apresentando-a como arte, mas usando o meio da fotografia como um elemento para inventar obras de arte compostas de maneira única. Ele recriou fotografias de ícones culturais, como vocês podem ver, a Mona Lisa, e também a Mary Monroe, que foi uma atriz muito famosa, usando materiais estranhos como calda de chocolate ou geleia. Vicky Muniz fez trabalhos inusitados, como a cópia da Mona Lisa, como vocês podem ver na imagem, que foi uma releitura do quadro de Leonardo da Vinci, usando manteiga de amendoim e geleia como matéria-prima. Então, Vicky Muniz era um fotógrafo, então ele começou a inovar através da arte contemporânea. Ele pegou materiais inusitados e produziu suas obras. Ele utilizava também até lixo, certo? Ele foi no Grande Lixão, fez uma produção e tirou uma fotografia e depois ele fez um quadro e com isso ele ganhou um prêmio. Nós temos uma outra técnica de pintura que é chamada dripping ou gotejamento. Jackson Pollock foi um artista estadunidense muito importante para o universo das artes na primeira metade do século XX. Pode ser considerado um dos criadores do expressionismo abstrato ou action painting. Essa vertente da arte valorizava, sobretudo, o impulso espontâneo, além de dar grande importância para o movimento corporal e gestual no momento da criação da obra. O Jackson Pollock, como a gente mostra a imagem dele aí, ele trabalhando ali sua obra, ou seja, ele colocava a tela enorme no chão e fazia movimentos corporais ali, colocando a tinta na tela, certo? E gotejava, fazia gotejamento. Então, as suas obras são muito famosas e a gente vai mostrar um detalhe. Olha só que interessante. Então, ele utilizava vários tons de tintas
O Pollock, ele tem a ideia de criar, dispondo grandes telas, como já falei para vocês, né? Usando o corpo como instrumento para realizar a composição abstrata, como já foi falado. Essa maneira de pintar foi inspirada na técnica dripping, em português, gotejamento, inventada por Max Ernst, artista que fez parte do surrealismo. Então, está aí uma tela com detalhes do Pollock, ou seja, é uma arte abstrata, ou seja, não tem nenhuma imagem de objetos, de pessoas, são apenas formas e tintas. E tem uma outra técnica também, que é carvão vegetal. É um tipo mais popular. Esta ferramenta faz tons suaves e sutis de cinza, que são normalmente muito fáceis de apagar. É um produto muito útil que assegura um preço acessível. Além disso, podemos encontrá-los em diferentes tamanhos, o que facilitará o conforto de seus desenhos a carvão. Então, esse aí é um carvão industrializado, mas também você pode fazer com aquela madeira queimada, algum objeto. E também tem uma outra técnica com canetas esferográficas. Samuel Silva, um advogado de 29 anos de idade, que exerce suas habilidades de desenho como hobby, descreve como apenas um autodidata, hobbyista, paciente. Seus desenhos são criados usando exclusivamente canetas esferográficas coloridas. O jovem diz que só usa 8 biques de cores diferentes. Ele começou a desenhar quando tinha apenas 2 anos de idade e desenvolveu o seu próprio estilo de desenho com caneta esferográfica na escola, através da criação de esboços simples nas capas de cadernos e livros durante as aulas. Então, o Samuel, a gente vai mostrar um QR Code para vocês podem apontar o celular para esse QR Code e vocês vão ver as obras realistas de Samuel Silva, que são criados usando exclusivamente canetas esferográficas coloridas. Embora olhando para as suas obras, muitas vezes as pessoas se perguntam se não usa outros meios também. O jovem diz que usa apenas caneta Bic de cores diferentes, que podem ser encontradas na maioria das lojas de materiais de escritório. Bem, essas obras desse jovem são obras realistas. Se você observar, você acha que é uma fotografia de tão perfeita que ela é. Então, é uma técnica que ele utiliza, que são canetas esferográficas, ou seja, caneta Bic, essa que a gente usa no dia a dia. Então, ele pega várias canetas diferentes, né, de cores diferentes, e faz as suas obras magníficas, perfeita, como se fosse uma fotografia. Então, como vocês puderam observar, nós mostramos para vocês diversas técnicas de pintura. São apenas algumas, que nosso tempo é muito curto, ou seja, existem inúmeras técnicas, vários materiais diversos e também suportes, né? Porque antes do artista desenhar ou pintar, ele precisa de o quê? De um suporte, ou seja, uma parede, um pincel, uma tela, e depois ele vai escolher a tinta. Qual a tinta que ele vai usar? Ele mesmo pode produzir suas tintas, ele pode pegar pigmentos naturais encontrados na natureza, pega um aglutinante, que pode ser a gema do ovo, né, como os renascentistas faziam, como vocês viram lá no Nascimento de Vênus. Então, são técnicas de pintura. E hoje em dia, com a arte contemporânea, os artistas estão sempre inovando, eles estão buscando novos suportes. Existe também uma técnica que usa o corpo para a pintura, que é chamada body art. Então, o artista, ele faz do corpo como se fosse o suporte. Então, na arte contemporânea, o artista está sempre inovando, buscando novas técnicas, novos suportes e novos materiais. E assim, nós chegamos ao fim
desta aula.